quando a gente fala, eu não vou falar a palavra insistência porque parece que é um tom pejorativo, mas no sentido de permitir um segundo ano de mais adaptação do Samuel Lino. Eu acho que o Felipe Luiz vai pelo menos para começar a temporada, ele vai colocar, né, mais uma vez o Samuel Lino como titular, e aí sairia ali dessa formação inicial, sairia o Carrascal, e o Bruno Henrique passaria a ser um substituto direto, né, do Samuel Lino pelo lado esquerdo, onde gosta de jogar o Bruno Henrique, né, gosta de jogar mais ali pelo corredor esquerdo. E para mim a dúvida estaria pelo lado direito. Eu acho que o Plata, o Luiz Araújo e o Carrascal são três jogadores que disputam uma posição, mas são três jogadores completamente diferentes. Lembrando que o Carrascal veio para ser uma espécie de reserva do Arrascaeta. Sim, então, quando eu falo que são jogadores diferentes, é porque o Carrascal pode, de certa maneira, durante o jogo, oferecer essa possibilidade de fechar um pouco mais ali, né, por dentro, diferentemente do Plata e do Luiz Araújo. Que são jogadores, né, diferentes. Sobretudo o Plata, que é um jogador mais agressivo, um jogador que joga mais no corredor, né, que faz mais, né, a jogada ali do corredor, né, ou seja, é um jogador que joga mais de uma forma paralela, diferentemente do Carrascal. E eu acho que aí vai depender, de repente, do adversário, do momento do jogo, mas eu acho que pelo lado esquerdo, eu acho que o Felipe Luiz começa ainda com o Samuel Lino e o Pedro como titular no ataque. O resto do time é aquele mesmo. Eu acho que ele vai continuar variando muito. Eu não vejo o Lino como o titular, porque é difícil pensar ali, por exemplo, tirando o Carrascal terminou o ano como titular. Quem era o outro titular do ataque do Flamengo? Fora o Bruno Henrique, que ficou ali, o outro ponta titular, é difícil você dizer. Eu não consigo te dizer. Era o Plata, o Lino ou o Luiz Araújo? Eu acho que depende muito do adversário, do momento do jogo. Eu vejo a situação parecida nesse início de 2026. Cara, não sei quem vai. Claro, quando levar a campo na Supercopa ali contra o Corinthians, ou na Recopa contra o Lanús, você vai ter uma boa ideia do que o Felipe Luiz quer. Mas eu não sei se vai ter um titular absoluto nas pontas, justamente pelo excesso de boas opções. É uma posição na qual o Flamengo tem muitas opções, ao contrário do centroavante, ao contrário do goleiro reserva, né? Acho que aquele campinho que a gente mostrou ali, o Diogo Alves não está pronto hoje para ser goleiro reserva do Flamengo. São as duas posições que o Flamengo vai precisar. Agora o Flamengo resolve. O resto está tudo resolvido. Isso, né? Resolve muito bem a questão da zaga. Que sofreu em 25, tanto que o João Vitor, né, ele acabou perdendo essa oportunidade, né, de ter uma sequência, porque ele entra naquele Fla-Flu e vai muito mal naquele Fla-Flu. Até substituindo por exemplo. Verdade. Então, assim, o Flamengo resolve essa questão com o Vitor. E só para lembrar o seguinte, né? Está faltando um jogador aí, né? Tá faltando o Everton Araújo, tá faltando o Alan, tá faltando o Michael, que são jogadores que ainda pertencem ao Flamengo. Estão ainda dentro do elenco do Flamengo. O Flamengo tinha 3 lacunas. Goleiro, reserva, zagueiro e centroavante. Uma foi resolvida com o Vitão. Sim. Faltam 2 lacunas para resolver nesse mercado. Deixa eu levantar uma bola para vocês aqui, olhando de novo esse campinho. Aliás, o segundo campinho, né? O campinho da direita, que é, em teoria, o time reserva do Flamengo. Quantos times da Série A, titulares, são melhores do que esse time reserva do Flamengo? Difícil. Poucos. Palmeiras, né? Poucos. Talvez. Poucos times. Cruzeiro. Poucos times. Pegar aí uma vaga na Libertadores esse time reserva aí, tranquilo. É um timaço esse time reserva do Flamengo, né? Muito bom. E vamos ver um pouquinho, vamos ver a ordem dos jogos do Flamengo nesse início de temporada, até pra gente entender como é que vai ser o planejamento da equipe, né? Do clube, né? Os jogadores ficaram mais tempo disputando teve um jogo antecipado, né? O Flamengo joga dia 11. Ou seja, esse 14 na verdade é dia 11. É o jogo da Portuguesa, não. Tem um jogo da quinta rodada que foi antecipado. Por causa do dia da final da Supercopa. E o elenco principal se representa no dia 12. Então a gente tem esse jogo no dia 11, né? O famoso próximo domingo já tem jogo do Flamengo. Depois, dia 14, esse jogo, que aí sim vale pela primeira rodada, né? Contra o Bangu, dia 17 contra o Volta Redonda. E aí tem um clássico no dia 21 contra o Vasco, que seria o jogo para estreia, possivelmente. Do elenco principal. Não dá para deixar o elenco principal para jogar já ou na Flu, né? Porque na sequência tem o São Paulo. Antes da Supercopa tem Brasileirão. Isso, aí tem o Brasileirão. Quantos jogos o time titular do Flamengo vai fazer antes da estreia no Brasileirão? Porque acho que o ponto, né, o marco inicial é esse 28 de janeiro contra o São Paulo fora. Já no Vasco, bota o Vasco todo titular e o Fla-Flu poupa um ou outro porque já é perto do São Paulo. Acho que vai ser essa gestão de elenco ali nesses jogos contra o Vasco. E esse elenco permite isso, né, gente? Esse elenco permite isso, né? A qualidade do elenco permite isso. Sem perda
sem uma perda substancial de qualidade, né? de jogo, né? De capacidade de jogo, de bom jogo. Porque é um elenco, o Flamengo continua tendo um elenco muito igual. Né? Jogadores, ainda mais agora, né? Com a chegada do Vitão, a possibilidade da contratação de um atacante, né? De um centroavante, com um nome, né? Com a grife de um Caio Jorge, de um Marcos Leonardo, com a possibilidade da chegada também de um goleiro, né? Que seja mais próximo do Rossi. O Flamengo só qualificou ainda mais o elenco dele. Então isso permite que o Flamengo faça, de repente, 3, 4 trocas de um jogo para o outro e não interfira. Ele não vai pensar os caras agora. Por exemplo, num espaço de 10 dias que a gente viu ali, o Flamengo joga contra Vasco, Fluminense, São Paulo estreia no Brasileiro. Ele não vai botar quase ninguém com esses 4 jogos seguidos em 10 dias. Acho que ele muito vai botar quase ninguém. É muito difícil a gente ver. Ele vai ficar rodando ali titular. Força máxima mesmo vai ser contra o Corinthians. Por isso que a gente provavelmente vai ter aquele time da final do Intercontinental. Porque vale título. É um jogo só e vale título. Né? Ou seja, primeiro jogo do Brasileiro pode ter, de repente, 70% do time. Aí no jogo com o Vasco tem... Alguns garotos ali. Sim, mas eu acho que não. Eu acho que a partir do jogo com o Vasco, a sequência é Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians. Então, a partir do jogo com o Vasco, eu acho que os garotos saem. E aí começa a montar, né? Ou seja, pega esses 22 jogadores que a gente viu nessas duas escalações e vai distribuindo nessas... É que a força